Buenas gauchada, tudo flor especial. Eu sou Lucas Negre e estamos começando mais um Linha Campeira em Vídeo. E o assunto do vídeo desta feita é sobre o lendário e tão importante Rio Uruguai. Então faz o seguinte, enquanto eu preparo meu mate, eu peço que tu dê uma conferida se já está inscrito aqui no youtube.com/linhacampeira e aproveita também e ative aquele sincero que eu da égua madrinha das notificações que sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no canal. O Rio Uruguai é um dos principais rios da hidrografia gaúcha e também catarinense. O seu percurso total dá cerca de 1.800 quilômetros e ele deságua no Rio da Prata, na cidade de Nueva Palmira, no Uruguai. O Rio Uruguai ele banha Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Argentina e também o Uruguai. E ele é um rio muito importante, principalmente pelo seu potencial hidrográfico, pelo seu potencial energético, de energia hidroelétrica. Então tem diversas barragens ao longo de seu percurso e também muitos de seus afluentes. Uma coisa muito importante do Rio Uruguai, se a gente observar, praticamente toda a fronteira oeste do Rio Grande do Sul e também boa parte da fronteira norte é feita pela geografia do Rio Uruguai. E devido à sua grande extensão e também importância econômica, social e cultural, ao longo de suas margens, ele influencia a vida de muitos gaúchos, catarinenses, argentinos e uruguaios, e dali das suas águas brotam inúmeras lendas, causos, histórias, músicas que acabam ecoando continente adentro. E uma coisa muito interessante se a gente observar só músicas que são feitas em homenagem ao Rio Uruguai, então a gente pode citar diversas. Uma própria Rio Uruguai, que é o nome Costeiro, Guri Canoeiro, Balseiros do Rio Uruguai, Lavadeira do Uruguai. Inclusive, tem até um dos festivais de música mais icônicos que a gente tem no Rio Grande do Sul, que é o Festival da Barranca, que justamente acontece nas barrancas do Rio Uruguai há mais de 50 anos. É um baita festival e eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma playlist lá no Spotify do Linha Campeira e vou colocar diversas músicas que tenham a ver ou que citam o Rio Uruguai. E segundo o pesquisador Eduardo Navarro, o nome Rio Uruguai significa Rio dos Caracóis, porque ele é justamente formado por duas palavras de origem guarani, Uruguá, que é um tipo de caracol, e o prefixo asterisco com Y, que significa rio. Então, Uruguá e Rio dos Caracóis. E a minha ligação com o Rio Uruguai, eu considero ela um pouco mística, devido a uma fase da minha vida, quando eu acabei deixando o Rio Grande do Sul e indo morar em Santa Catarina, então eu sempre cruzo o Rio Uruguai quando eu faço essa troca dos estados, para ser mais exato, ali na altura da Ponte do Barracão, aonde, se a gente olhar para o lado direito de quem está indo do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, a gente pode ver o Rio Pelotas se encontrando com o Rio Canoas, e ali onde eu sempre aprendi que se formava o Rio Uruguai. Inclusive um dia eu dei uma cruzada por lá e acabei fazendo um vídeo e publiquei lá no Instagram do Linha Campeira e também aqui nos shorts do YouTube. E o vídeo é o seguinte, dá só uma olhada aí. Então, é aqui que se forma o Rio Uruguai, ó. Rio Canoas, Rio Pelotas se encontram e aqui nasce o nosso tão lendário, mítico e importante Rio Uruguai. Mas aí, o que eu não sabia, e muita gente comentou ali, que esse ponto que eu citei como a nascente onde se formava o Rio Uruguai não era o ponto correto da formação do Rio Uruguai, porque ele seria um pouco mais adiante, cerca de 80 quilômetros descendo o rio, na cidade de Marcelino Ramos, embaixo da Ponte de Ferro, onde o Rio Pelotas se encontraria com o Rio do Peixe e ali sim formaria o Rio Uruguai. E o que causa justamente essa dubiedade quanto às origens do Rio Uruguai é porque o Rio Uruguai não é um rio que ele tem uma nascente, não é um local onde brota água do chão. O Rio Uruguai ele é formado pelo encontro de duas massas de água, pelo encontro de dois rios. Então, devido a isso aí, eu vi que tinha várias vertentes, vários comentários,
e eu acabei indo pesquisar mais a fundo para tentar descobrir aonde era a verdadeira nascente do Rio Uruguai. Então, tchê, eu fui atrás de mapas antigos, de registro em cidade, dei muita pesquisada, olha, tchê, revirei a internet, todos os sites oficiais do governo, tudo quanto é coisa que tinha, e encontrei diversas informações. Então agora eu quero trazer as principais informações que eu achei. Por exemplo, quem afirma que o Rio Uruguai se forma lá em Marcelino Ramos, embaixo da Ponte Férrea, é o pessoal lá da cidade de Marcelino Ramos e é ancorado pelas pesquisas do senhor Vilmar Wilfried Riebenich, que ele traz diversas informações desde os idos ali dos anos 1900, quando começou a ser construído essa estrada de ferro que vai ali para os lados da fronteira noroeste do Rio Grande do Sul. Então ele tem diversos relatos do pessoal que começou a construir a estrada de ferro, e o pessoal todo ali da região de Marcelino Ramos afirma que é ali onde se forma o Rio Uruguai. E esse trecho que vem lá da ponte do Barracão até Marcelino Ramos, ali seria uma continuação do Rio Pelotas. E há algum tempo atrás eu tive a oportunidade de assistir uma palestra lá na Festa dos Tropeiros em Campos Novos, e essa palestra foi dada pela senhora Enedi Padilha, que é uma pesquisadora local muito renomada, ela sabe muito das coisas. E nessa palestra dela, então, ela estava falando sobre os caminhos das tropas e apresentou onde tinha um passo que os tropeiros utilizavam. E esse passo era lá no Rio Canoas. Então ela tinha uma carta do ano de 1767, olha só, onde o coronel José Custódio de Sá e Faria, da capitania de São Pedro do Rio Grande, discutia quais eram os limites entre a sua capitania e a vizinha, que era a capitania de São Paulo, cujos donatários, então, era Luiz Antônio de Souza Botelho e Mourão, conhecido como Morgado de Mateus. E lá nessa carta dizia o seguinte, que a divisa entre as duas capitanias ia do Rio das Canoas, afluente do Rio Pelotas, e dali para baixo o Rio Uruguai. Ou seja, então, o Rio Uruguai ele se formaria justamente depois do encontro do Rio das Canoas com o Rio Pelotas. Rio das Canoas virou o Rio Canoas, e o Rio Pelotas, então, ele sempre teve esse nome, tá? Desde 1767. Então, remonta que essa ideia, para mim, eu achei que ele tinha meio que resolvido a situação, porque essa ideia é de 1767, ela é mais antiga, eles já apontam aquele local ali como o local de formação do Rio Uruguai, porque aquela região de Marcelino Ramos, ela foi a última região a ser colonizada do Rio Grande do Sul. Então essa região mais ali noroeste, ela foi uma das últimas regiões a ser colonizadas, tanto que a ponte de ferro foi construída ali um pouco antes dos anos 1900. Mas só isso aí, não estava me resolvendo, eu achei que ainda tinha mais coisa. E continuei pesquisando. Mas quando tudo se esclareceu então e mudou a história do jogo, foi quando eu vi uma palestra que tinha lá no Facebook, foi no Facebook do Museu de Astronomia e Ciências Afins, e foi dada pela professora Ana Cristina Rezende. E esta mulher, sim, ela me ajudou muito, e eu vou contar então agora quem que é Ana Cristina Rezende e o que ela falou. Nessa palestra, então, que o nome da palestra era uma palestra dada pelo IBGE, que era Encontro dos Rios Canoas e Pelotas como nascente do Rio Uruguai, uma questão toponímica. A professora Ana Cristina Rezende, ela é gerente de nomes geográficos da Coordenação de Cartografia da Diretoria de Geociências do IBGE. Ou seja, se tem alguém que ia dar o nome certo, ia poder me resolver a situação, era ela. E olha só, então, o que eu encontrei, o que eu descobri nessas conversas com a professora Ana Cristina Rezende. Ela conta então que ela recebeu um questionamento lá do pessoal da cidade de Marcelino Ramos sobre onde que seria essa nascente e tudo mais. Então ela fez uma pesquisa de campo e ela entrevistou diversas pessoas que estão envolvidas ali na bacia do Rio Uruguai, dessas cidades. Então, Marcelino Ramos, Capinzal, Campos Novos, Barracão,
todos, Dom Batista ali, todo mundo ao redor ali das cidades costeiras do Rio Uruguai, daquela região, ela acabou entrevistando. Então ela entrevistou muita gente, pessoas antigas, pessoas novas, o que era estudado na aula, o que o pessoal mais antigo falava, pescadores e tudo mais. E ela conseguiu uma série de informações que foi muito interessante e tudo variava muito o nome do rio de região para região. E ela também foi atrás dos mapas, ela viu que nas cartografias oficiais ainda assim se tinha dúvidas, porque certas cidades apresentavam um trecho como Rio Pelotas, outros apresentavam como Rio Uruguai, tanto do lado do Rio Grande do Sul quanto do lado de Santa Catarina. Então eu consegui entrar em contato com a professora Ana Cristina Rezende e ela me apresentou o estudo completo. Então a gente ficou conversando por cerca de 1 hora, onde ela me apresentou esse estudo aí e também alguns mapas antigos muito interessantes. E a resposta que eu tenho para dar então à pergunta de onde é que nasce o Rio Uruguai é: os dois locais estão corretos. Isso mesmo, tia. Tanto que este trecho que fica ali da cidade ali de Barracão, do encontro do Rio Canoas com o Rio Pelotas até o encontro do Rio do Peixe, lá com o Rio do Peixe, esse nome é Rio Pelotas / Rio Uruguai. Isso mesmo, tia. E agora tu vai me perguntar como isso é possível? E isso eu vou te responder porque isso é uma determinação da ONU. Olha só, existe um órgão, uma comissão na ONU que é chamado UNGENG. E eu vou olhar aqui, a tradução direta dele seria assim, ó: Grupo das Nações Unidas de Especialistas em Nomes Geográficos. E esse grupo então é formado por diversos especialistas do mundo inteiro que eles gabaritam, ou seja, que eles acabam apresentando os estudos, eles acabam confirmando que realmente as pesquisas apontam que aquele é o nome geográfico correto para aquele determinado rio, para aquela determinada região, divisa e assim por diante. E esse órgão, ele afirma que para tudo dar nome a um rio ou alguma região, é também levado em consideração os aspectos culturais, além dos aspectos geográficos e históricos. Então, o rio é entendido como uma parte viva da cultura. E como o pessoal, essa parte ali, esse trecho já é chamado de Rio Uruguai ou Rio Pelotas ali há muito tempo, então não se tem como tirar isso que é parte da cultura daquele povo daquela região. Por isso que o nome acaba recebendo Rio Pelotas / Rio Uruguai. Tanto que na atual cartografia oficial brasileira, esse trecho de cerca de 80 quilômetros está já registrado como Rio Pelotas / Rio Uruguai. Por que isso? Justamente por questões alfabéticas, de ordem alfabética, porque o P vem antes do U, então é Rio Pelotas / Rio Uruguai o nome desse trecho. Mas eu aposto que tu está se perguntando, tá, mas no meio de todas as pesquisas aí, vai dizer que vocês não descobriram qual que foi o primeiro mapa, qual que foi a primeira referência dizendo onde que nascia realmente o Rio Uruguai? Você foi lá em Marcino Ramos ou você foi ali em Barracão? Então, tia, a gente tem essa pergunta também. E é uma história bem longa e começa muito antigamente. Olha só. O primeiro registro, então, ele vem do ano de 1745. E foi um padre espanhol chamado Pedro Lozano. Ele era cronista da Companhia de Jesus, justamente a Companhia de Jesus que fundou as missões jesuíticas e tudo mais. Então, lá no ano de 1745, ele colocou a seguinte observação. Eu vou ler aqui, ó, sobre a respeito, né, da nascente do Rio Uruguai. Nasce com pouco caudal e se divide em 2 braços, dos quais o mais ao sul chamam de Uruguai Mini e ao norte de Uruguai Guazu, os quais recebem muitos arroios e desde ali se torna muito caudaloso. Olha só que interessante, então, tia. Ele usa os termos, né? Os termos guarani, né? Uruguai Mini, para ser tipo Uruguai Mirim, e Uruguai Guazu, ou Uruguai Guaçu, que é para dizer que é o grande. Uruguai Mini seria o Uruguai pequeno e o grande. E aí, tia, quais rios seriam esses, né? Uruguai Mini e Uruguai Guaçu? Eu vou chegar lá.
E tem uma outra coisa interessante, que tem um mapa que é do ano de 1751 entre 1760, onde aparece que falava sobre as divisas das coroas portuguesas e espanhola, e aí nesse mapa de divisas citava esses dois rios, Uruguai Guazú e Uruguai Mini. E depois teve um outro mapa que ajuda a entender um pouco mais, sim, porque é difícil saber quais rios que são esses, porque hoje esses nomes já não existem mais, né? Então, do ano de 1740, Diogo Soares, um matemático, cartógrafo português, veio ao Brasil com o fim de traçar o novo Atlas do Brasil por meio de latitudes e longitudes observadas. Então, esse Diogo Soares, ele esteve presente ali, ele viu e registrou, porque ele tinha como objetivo fazer esse registro visual das coisas, e não só um registro folclórico, né? Não só um registro falado para ele desenhar o que o pessoal contou. Ele precisava ir lá ver e desenhar. E neste mapa, então, do Diogo Soares, é onde aparece pela primeira vez o nome Rio das Canoas, em referência ao Rio Canoas. E mais ao lado ali aparece Rio das Canoas e fazendo encontro com o Rio Uruguai Mini. Ou seja, então, a gente já matou a cobra aí, que o Rio Uruguai Guazú é o Rio das Canoas, o famoso Rio Canoas, né? Então já tem uma referência, só que agora a gente tem que descobrir qual rio seria esse Rio Uruguai Mini. E aí tem um mapa do ano de 1749, assinado pelo padre José Quiroga, também da Companhia de Jesus, onde ele detalha os rios que formam a bacia do Uruguai e também a bacia do Paraná, porque essas eram justamente nessas duas bacias hidrográficas que ficavam localizadas as missões jesuíticas da Companhia de Jesus. Então, nesse mapa, ele é muito detalhado, ele traz o nome de praticamente todos os rios e também os passos de tropa, algumas referências muito interessantes. E é bem onde está, que é fácil identificar onde é o rio, onde hoje é o Rio Pelotas, ali está salvo como, escrito como Rio Uruguai Mini. Então a gente consegue chegar à conclusão que o Rio Uruguai Guazú é o Rio das Canoas, o Rio Canoas, e o Rio Pelotas é o Rio Uruguai Mini. Justamente então a gente tem como a nascente histórica do Rio Uruguai, desde lá dos anos 1700 e pouco, lá 1740, sendo como o encontro das águas do Rio Canoas com as águas do Rio Pelotas, ali logo para frente ali da Ponte do Barracão, onde a gente encontra então, de cima da ponte, olhando quem está indo do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Então a gente consegue olhar para o lado direito e a gente vê o encontro das águas do Rio Pelotas com as águas do Rio Canoas, e ali então seria o marco zero, um marco histórico de formação do Rio Uruguai. E então, tchê, me conta isso, tu já sabia de toda essa história? Se tu tinha certeza que o Rio Uruguai nascia ali na Ponte do Barracão, ou se tu tinha certeza que nascia em Marcelino Ramos? Então eu queria aqui agradecer, deixa aí nos comentários, vamos discutir ainda mais esse assunto. Eu queria agradecer então novamente aqui a professora Ana Cristina Rezende por ter sido tão gentil, carinhosa, atenciosa comigo quando eu solicitei as informações a respeito do Rio Uruguai. De prontidão ela me atendeu e eu agradeço muito e muito por ela ter sanado todas essas dúvidas aí. E também queria aproveitar para falar para o pessoal lá de Marcelino Ramos que tem planos, né, segundo o que a professora comentou, de continuar uma pesquisa para saber o que levou a essa questão do marco zero sendo apontado no encontro das águas do Rio do Peixe, porque isso seria como se fosse a nascente cultural, né, do Rio Uruguai, porque isso ia ser de uma valia muito importante para a história e para a cultura da região e também para a história do Rio Uruguai. E se te agradou esse vídeo, Linha Campeira, tia, tu já sabe o que fazer, né? Clique no botão gostei, compartilhe no teu Facebook, envie um WhatsApp para toda a gauchada e ajude a Linha Campeira a esparramar ainda mais essa nossa rica cultura e essas nossas ricas histórias mundo afora. No mais, então, eu deixo um abraço aqui do tamanho do Rio Uruguai e até o próximo Linha Campeira.